Gênesis 12, logo no seu primeiro versículo. Eu estou usando a versão King James, é que eu gosto de forma pessoal de usar. Talvez tenha uma certa diferença em algumas palavras, mas a essência do texto ela permanece. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei do teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim, Abraão partiu, como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos de idade, quando ele partiu de Harã, e você diga glória a Deus. Querido, olhe para cá, me preste a sua atenção. Eu preciso contextualizar algumas verdades dentro desse texto, para que eu aplique uma mensagem que Deus tem feito queimar no meu coração já há algum tempo, já há algumas semanas, alguns meses, a respeito da vida de Abrão. Deus aparece no capítulo de número 12 do livro do Gênesis para chamar Abrão. A chamada de Deus para Abrão é: sai da tua terra, do teu país, da tua parentela, da tua casa, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Logo, a chamada de Deus para Abrão é uma chamada de renúncia. Renunciar àquilo que tudo que Abrão possui. Abrão, já no auge da sua idade, o texto bíblico diz que já se aproximava dos seus 75 anos de idade, recebe de Deus esta palavra: sai e abra mão. O que Deus está dizendo para Abrão é o seguinte: eu estou lhe entregando uma chamada, e a chamada que eu estou lhe entregando tem um certo custo, e o custo dessa chamada é abrir mão daquilo que você tem. Então Abrão precisa, para viver o que Deus lhe entrega, abrir mão. Precisa abrir mão da casa, precisa abrir mão da família, precisa abrir mão de possíveis heranças, abrir mão do conforto e da estabilidade, porque para viver um novo de Deus é necessário às vezes abrir mão de algumas coisas. Deus aparece a Abrão e o texto bíblico diz que quem fala é Deus. Não se sabe se Deus levanta um profeta. O texto não diz se Deus aparece no quarto pela madrugada, ou nem mesmo se Abrão viu Deus no meio de uma sarça como Moisés viu. Não se sabe se Deus aparece para Abrão no meio de um redemoinho de fogo, ou se Abrão simplesmente escuta a voz de Deus enquanto estava passeando pela sua cidade. A única coisa que o texto nos declara é que o que Abraão escuta não vem dos homens. O que Abrão escuta vem de Deus. Logo, a primeira verdade que eu aprendo sobre a chamada de Deus na vida de Abrão: não foi entregue por homens. Quem entrega a chamada é Deus. Você vai entender por que isso aqui é importante. Deus diz: Abrão, sai. Ou na sua tradução possa estar escrito: sai-te. Não importa como esteja escrito, o verbo sair está conjugado da maneira imperativa. E quando o verbo sair está conjugado no modo imperativo, ele está nos trazendo o sentido ideal de uma ordem que é expressa. Um verbo no modo imperativo traz uma ordem. Esta ordem pode ser tanto positiva quanto negativa. O verbo sair está conjugado aqui na segunda pessoa do plural, ou seja, tu, no qual Deus fala para Abraão: sai-te. Então quem sai? É tu quem sai. Mas quem entrega a palavra? Deus. Mas quem tem que sair? Abraão. Quem entrega a promessa? Deus. Mas quem tem que se movimentar? Abraão. Quem entrega uma palavra? Deus. Mas quem tem que abrir mão de alguma coisa? Abraão.
Quem vem para mostrar uma direção? Deus. Mas quem tem que decidir abrir mão da estabilidade? Abraão. Porque tem tem momentos da nossa vida que é assim. Quando a chamada de Deus nos atravessa. Eu vou melhorar isso aqui. Quando a promessa de Deus nos atravessa, para que eu viva ela, eu preciso primeiro abrir mão de algumas coisas. Quem entrega a promessa? Deus. Quem tem que sair de casa? Abraão. Quem entrega a palavra? Deus. Mas quem tem que sair de perto da parentela? Abraão. Quem entrega a direção? Deus. Mas quem tem que renunciar a alguma coisa? Abraão. Eu não sei se isso aqui fala ao coração de alguém, mas se Deus está colocando uma direção sobre a tua vida, se Deus um dia lhe entregou uma promessa, você precisa estar preparado para uma coisa: abrir mão daquilo que você é hoje, daquilo que você tem hoje, daquilo que te possui hoje, para poder entrar na estação que Deus tem para a sua vida. Por que Deus diz: Abraão, sai? É porque Deus não é preso ao ambiente, Deus não é preso à localidade, Deus não é preso a pessoas, Deus não é preso à estabilidade, Deus não é preso a Ur, Deus nem mesmo é preso a Arã, Deus não é preso a nada. E quem tem que sair é Abraão, para que quando Abraão olhe lá na frente, veja: eu não vivi promessa pela estabilidade de Ur, eu não vivi o que eu estou vivendo pela estabilidade financeira que eu tinha perto do meu pai. Porque lá atrás, quando Deus entregou a promessa, eu abri mão da casa, eu abri mão da parentela, eu abri mão da herança, eu abri mão da estabilidade para poder viver a promessa. E se você recebe uma palavra de Deus aqui, eu preciso dizer algo para você: só vive a promessa quem está disposto a abrir mão do seu tudo para poder viver o tudo de Deus. Não, vou melhorar isso aqui. Só entra no ambiente da promessa quem está disposto a abrir mão do seu tudo para viver o tudo de Deus. Betel, receba uma palavra para o lugar aonde Deus quer te levar, para o ambiente da promessa onde Deus quer te transicionar. Tem coisas, tem ambientes, tem situações e até mesmo pessoas que Deus não quer que chegue lá. E é para isso que no mesmo momento que Deus apresenta a promessa, Deus também apresenta a condição: sai da terra, da parentela, da casa do pai, para a terra que eu te mostrarei. Receba essa palavra de Deus, porque se hoje você tiver disposição para abrir mão de quem você é, para abrir mão daquilo que você tem, para abrir mão das tuas convicções, para abrir mão das tuas verdades, para poder viver a promessa de Deus, se prepare, porque Satanás nunca mais conseguirá te ver frustrado e parado pela beira do caminho. Porque quem abre mão do seu tudo para viver o tudo de Deus, perde a garantia da terra, perde a estabilidade da terra, mas recebe dos céus a garantia de que aquilo que Deus falou vai se cumprir. Sai! Deus não é preso a ambiente. Tem ambientes, eu não gosto muito de falar disso aqui, eu não quero que você leve isso aqui como rivalidade, tá? Mas tem locais que você não tem mais que estar, tem ambientes que você não tem que estar. E às vezes nem é porque as pessoas são ruins, não é porque as pessoas vão te atrapalhar, não. Às vezes é porque você mesmo pode atrapalhar o ambiente. Aí Deus prefere, você para aqui, ó, Abraão, sai da tua terra, sai da parentela, sai da casa do teu pai. E qual é a direção que Deus dá para Abraão? Deus disse para Abraão: vai para Canaã. Deus disse para Abraão: entre naquela cidade. O que Deus disse para Abraão? E vá para a terra que eu te mostrarei. Deus manda sair, mas não mostra. Parece meio contraditório Deus chegar para alguém e dizer assim: ó, sai de onde você está. A primeira pergunta, se eu chegasse aqui hoje, pastor Luciano, dizer: pastor Luciano, sai desse lugar,
sai desse ambiente, sai dessa situação. A primeira dúvida que ele teria é: mas eu saio para qual? Mas eu saio para onde? Onde que eu entro? Onde que eu vivo? Para onde eu vou? Porque mandou sair, mas não mandou entrar. Mandou sair, mas não indicou a terra. Eu sei que isso à primeira vista parece confuso. Eu dizer saia, mas sem dizer para onde ir. É o que Deus disse para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Eu não quero tornar isso aqui uma aula de português, eu prometo que é a última vez que eu faço isso. Mas aqui o verbo mostrar está conjugado no futuro do presente do indicativo. E de acordo com a língua portuguesa, eu vou ler isso aqui para que eu não erre. Você fica atento no que Deus vai falar contigo. Todo verbo conjugado no futuro do presente do indicativo está relacionado a algo que não acontece ou que não está acontecendo no momento em que está sendo falado, mas existe uma garantia por quem fala, a certeza ou a promessa de que em breve acontecerá. Resumindo, o futuro do presente do indicativo é um tempo verbal que indica coisas que não acontecem hoje, coisas que não estão acontecendo agora, mas que quem falou garante vai acontecer. Eu não sei se você já ouviu isso aqui, mas eu ouvi que certa vez o Deus que está no presente também está no futuro. Ao mesmo tempo que Deus está diante de Abraão, dizendo: Abraão, eu vou te mostrar, porque Deus não mostra no momento que chama. Era como se Deus já estivesse lá no futuro de Abraão, na terra que ele prometeu para Abraão, mas Abraão ainda não viu, preparando o que ele prometeu para Abraão, mas Abraão ainda não conhece, deixando pronto o que ele direcionou para Abraão, mas Abraão ainda não sabe. Era como se Deus está no presente, mas está no futuro, porque Ele é onipresente. Ao mesmo tempo que Deus está aqui nesta noite, usando os meus lábios para falar algo ao teu coração, para reafirmar as promessas que Ele te fez. Ele já está daqui a 5 anos, Ele já está daqui a 10 anos, Ele já está daqui a 20 anos. É por isso que Deus garante o que Ele fala. Por quê? Pode não estar acontecendo hoje, você pode não ver acontecer agora, mas Ele disse: farei. Porventura sou homem para mentir? Sou filho do homem para se arrepender? Por acaso diria e não cumpriria, falaria e não executaria? Eu preciso dizer algo para alguém aqui: Deus não mentiu quando disse algo ao teu respeito. Deus não mentiu quando te entregou uma promessa, ainda que você saísse dizendo: Deus, tu mandou sair, mas não disse para onde. Eu sei que dura coisa é mexer na nossa ansiedade, dura coisa é tratar daquilo que está dentro de nós. Só que Deus diz assim: Abraão, sai. Mas Deus não diz para onde vai. Gente, isso aqui é fé. Obedecer uma ordem de saída sem ter uma ordem de estabilidade é fé. É Deus dizendo: Abraão, abra mão de tudo que você tem, abra mão de tudo que você é, abra mão de tudo que você possui, e Deus, o que eu vou ter? Somente saia. Isso é fé. Certa vez eu conversando com um amigo, eu disse que a saída de Abraão é semelhante à cura que Jesus realiza na vida do cego do templo de Siloé. Ele cospe, pega o lodo, passa nos olhos e diz para o cego assim: vá ao tanque e se lava. Gente, o cego enxerga o caminho, ele sabe como chegar no tanque. E por que ele vai, chega, se lava e enxerga? Porque a fé é não enxergar com os olhos, é enxergar com o ouvido. O apóstolo
apóstolo Paulo certa vez escreveu: nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Não tinha visão, não tinha vista, mas tinha uma palavra de direção sobre a vida dele. Abraão não sabia para onde ia, mas Abraão tinha uma voz que falou ao seu ouvido dizendo: Abraão, sai que eu revelo o caminho, sai que eu abro as portas, sai que eu abro a visão. Abraão, se você fica presa em Ur dos Caldeus, a tua visão fica presa a Ur dos Caldeus. Mas se você sair, eu abro o caminho, abro a visão, revelo o que eu tenho e te mostro uma terra. Você está disposto a sair hoje? E quando eu falo de sair, eu não falo de locais físicos. Às vezes o que Deus quer é sair no se posicionar, é sair no abrir mão de uma atitude que não deveria ser praticada. Deus está dizendo: se você hoje decidir sair, eu mostrarei, eu revelo a promessa. Você pode não ver, mas se você tem uma palavra, eu te dou direção. Abraão não tinha visibilidade do local, Abraão não sabia para onde ia, e Deus está tratando aqui, na ansiedade de Abraão. Imagina Abraão no meio do deserto dizendo: Deus, e agora? Ando mais um pouco? Viro à direita, viro à esquerda? Deus dizendo: Abraão, continue andando. Deus, já passou uma semana, me mostra. Deus dizendo: Abraão, só continua andando. Deus, já passou alguns meses, eu preciso ver. E Deus dizendo: Abraão, continua caminhando. Isso aqui é Deus tratando na ansiedade que está no coração de Abraão, porque no momento que Deus lhe promete, Deus já preparou. Deus não mostra a terra, Deus não deixa de mostrar a terra para Abraão naquele momento, porque a terra não estava pronta. Não é isso. Deus não mostra a terra naquela hora, porque Abraão não estava pronto para entrar na terra. Aí você entende porque às vezes Deus demora a abrir a nossa visão para algumas coisas? Porque primeiro Ele trata na gente, cura a gente, para depois abrir a visão. Eu preciso dizer algo para alguém aqui. Deus vai curar a tua ansiedade, mas vai abrir tua visão. Para com esse negócio de que Deus fala hoje, quer viver hoje, que Deus falou, e a gente não aguenta. Chega num culto, escuta Deus falar. Se Deus até o final de semana não cumprir aquilo que está no nosso coração, nós queremos virar as costas para Deus. Mas eu me recordo daquilo que Jesus falou aos seus discípulos em Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25: por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olha para as aves dos céus, pois elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhor do que elas? Mas quem de vós, com as suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua altura? Enquanto as vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem tecem, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória vestiu-se como ele. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã era lançada no forno, não vestirá muito a nós, ó pequena fé. Portanto, não fiqueis ociosos dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus
a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Só porque alguém levantou as mãos, eu vou liberar esta palavra sobre a tua vida. É Deus dizendo: fica tranquilo, você não precisa ver um passo à frente, você não precisa enxergar o que está no teu caminho, você só precisa obedecer a minha palavra, obedecer a minha palavra, obedecer a minha palavra. Quem obedece a palavra de Deus tem direção. Quem obedece a palavra de Deus tem visão. Quem obedece a palavra de Deus tem provisão. Abraão sai, abre mão de tudo que tem. Eu preciso perguntar algo aqui: o que segura Abraão a abrir mão de tudo? Gente, quando um jogador de futebol sai de um time para outro, eu vou usar esse exemplo aqui porque eu acho que é bem tangível. Ele só sai da sua localidade para outro porque existe um contrato assinado. O contrato assinado lhe garante uma coisa: se você se machucar, se não produzir muito bem, se algumas coisas derem errado, você tem tal salário por tantos anos. Mas quando Deus chamou Abraão, Deus não colocou um contrato na mesa dizendo: assina. Quando Deus chamou Abraão, Deus não colocou uma minuta dizendo: assina. O que traz segurança a Abraão abrir mão de tudo que ele tem? A direção de Deus. Abrir mão do que tinha, abrir mão do que era, abrir mão do que possuía, para ouvir a direção de Deus. Eu posso falar algo para você aqui? Se chegar um momento da sua vida que você olhe para dentro de si e pense: eu não tenho nada, mas eu tenho uma direção de Deus, você tem tudo que você precisa. Repetir: se chegar um momento da sua vida e que você olhar para si e perceber: eu não tenho nada, mas eu sei o que Deus falou comigo, você tem tudo que você precisa. Quem anda por fé depende apenas de uma palavra. Você não precisa da conta cheia, você não precisa de um contrato assinado, você não precisa de amigos para te aplaudir, você precisa de uma palavra. E se dos céus tem uma palavra, você tem tudo que você precisa. O teu pai pode falhar contigo, tua mãe pode falhar contigo, os teus amigos podem falhar contigo, mas se dos céus tem uma palavra, você tem tudo que você precisa. E se um dia olhar para a conta bancária e não tiver nem zerada, tiver negativa, mas se você tem uma palavra, você tem tudo que você precisa. Se um dia o laudo médico chegar dizendo: vai acabar, vai morrer, não vai dar em nada, mas se dos céus você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa. Se um dia você se vê trancado dentro do quarto e todo mundo foi embora, te deixou para trás, te abandonou pelo caminho, disse que não ia dar em nada, disse que esse projeto era loucura e que você estava sonhando alto demais, mas se você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa. Eu vim pregar nessa noite para quem tem uma palavra, para quem um dia de Deus recebeu uma palavra de Deus traz mais segurança que um contrato assinado. Uma palavra de Deus traz mais segurança que o bolso cheio. Uma palavra de Deus traz mais segurança do que um canudo da faculdade, porque a palavra de Deus nos habilita a viver o que Deus prometeu. Vai para cá. Abraão sai sem ver. Mas o fato dele não ver não significa que ele não tem uma visão. Uma coisa é andar por vista, outra coisa é andar por fé. E a fé nos habilita a ver no sobrenatural. Hoje não está acontecendo. Hoje não aconteceu. Amanhã talvez não aconteça. Mas Deus me entregou uma palavra.
Dura coisa é confiar no dinheiro, porque uma hora o dinheiro acaba. Mas eu nunca vi alguém deixar de pagar confiando na palavra de Deus. Eu sei que tem muitas vozes que falam ao nosso ouvido que nos fazem se perder. A voz de pessoas que estão ao nosso lado, a voz do inimigo que tenta nos fazer parar, a voz do medo que está dentro de nós. Tem muitas vozes que podem falhar, mas a voz que não falha é a voz de Deus. Orientações humanas falham, mas a direção de Deus nos leva a viver o que Ele tem para nós. Olha para mim aqui. Eu já vi muita coisa falhar, mas eu nunca vi Deus voltar atrás com a palavra dele. Abraão, sai! Abraão está indo em direção a uma promessa, porque a promessa de Deus tem dia, hora e local certo para se cumprir. E este local não se trata de um local simplesmente físico, mas é o centro da vontade de Deus. Repetir: promessas só se cumprem quando estamos no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus não se trata de um local geográfico, mas se trata de uma condição de obediência. Se Abraão ficar preso a Ur, ele não viveria as promessas que Deus tinha para ele. Eu preciso falar algo ao teu coração. Se hoje for a noite que Deus marcou para dizer para você o seguinte: abre mão de algo, abre mão disso, abre mão daquilo outro, para viver o meu tudo. Tem disposição para abrir mão hoje? 75 anos de idade. Gente, 75 anos de idade, quando eu chegar lá, se Deus me permitir chegar, o que eu vou querer é descansar, usufruir. Só que com 75 anos de idade, o senhorzinho chamado Abrão rompe as fronteiras do comodismo debaixo de uma direção de Deus. E talvez alguém até diria: Abrão, está tarde demais, deixa isso para outro, já passou do tempo, já passou da hora. Mas Abrão não se garante num contrato assinado na mesa. Abrão se garante numa palavra que Deus dos céus liberou sobre a vida dele. Eu preciso liberar esta palavra como profética para a tua vida. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Deixa com que a terra fale, deixa com que os prazos acabem. Olha só, ninguém é obrigado a acreditar na direção que Deus te deu. Quando Deus chamou Samuel dentro do quarto, quem estava lá? Samuel e Deus. Quando Deus falou tete a tete com Moisés na sarça, quem estava lá? Moisés e Deus. Então não queira que os outros acreditem na direção que Deus te deu. Alguém vai dizer: Abraão, é loucura, sair agora, sair nessa hora, a herança vai chegar, a estabilidade está aqui em Harã, você tem tudo o que você precisa. Mas Abraão ouviu uma direção de Deus, e ouvindo a direção de Deus, Abraão aprendeu uma verdade: se eu não tenho a Cristo, eu não tenho nada. Mas se eu tenho Cristo, se eu tenho a Deus e obedeço a Deus, eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Então pega isso aqui para a tua vida. É melhor estar no deserto, é melhor estar andando com a vista fechada, mas ter a visão aberta, do que viver preso a Ur dos Caldeus, do que viver preso a Harã e não viver as promessas de Deus. Sai! Mexe comigo, versículo de número 4 que nós lemos. E assim Abraão partiu,
o Senhor lhe havia falado. Vou encerrar aqui. Deus está requerendo de alguns aqui entre nós. Eu sei que talvez essa mensagem não seja para todos, tá? Talvez essa mensagem seja para um. Abra a mão hoje. Deus já te disse há muito tempo. Deus já gritou o teu nome na madrugada e disse: sai da terra, sai da parentela, sai da casa do pai, vá para a terra que eu te mostrar. Mas você está preso. Aí Deus está dizendo: para viver o tudo que eu tenho para você, você precisa abrir mão do tudo que você é e do tudo que você tem. Deus não vai deixar com que o tudo que você tem e o tudo que você é dispute espaço na tua vida com aquilo que Ele tem para fazer em você. Abraão, sai. Abraão, abra mão. Por isso que eu disse logo no início, a chamada de Deus para Abraão é uma: renuncia, abra mão, perca a garantia da terra, mas receba a segurança que os céus têm para te dar. Receba a segurança que a palavra de Deus tem para te dar. Se tem uma palavra de Deus, você tem tudo o que você precisa. Se tem a palavra de Deus, você tem tudo o que você necessita. Se tem a palavra de Deus, você tem tudo aquilo que é necessário para viver êxitos na sua vida. Olhar pelas visões, olhar pela vista, olhar, enxergar pela realidade, é anular a fé, é tentar anular aquilo que Deus nos prometeu, a realidade. O cenário que está diante de nós tende a cooperar e tentar anular no nosso coração as promessas que Deus nos fez. Mas eu vim com esta palavra de garantia sobre a tua vida nesta noite. Há uma palavra de Deus sobre a tua vida, e esta palavra de Deus é o que vai direcionar os teus passos. Você não vai andar perdido, não vai se perder no meio do caminho, porque a certeza que nós temos é que o Deus que libera a palavra é o Deus que preparou o caminho, é o Deus que te fará atravessar, é o Deus que te fará chegar. Se coloca de pé. Sai, Abraão. E Deus está nos chamando hoje para esse posicionamento. Eu não sei qual é a terra, a parentela, ou casa que você precisa sair, mas eu sei que se você não ouvir a direção de Deus, a sua vida vai continuar da mesma forma. E é Deus dizendo para algumas pessoas aqui: você precisa tomar uma atitude hoje, pelo bem da sua vida, pelo bem da sua alma, para a sua salvação. Você precisa hoje ouvir a direção de Deus. Eu vou orar contigo, mas eu preciso entender se há entre nós aqui pessoas que precisam tomar esta atitude. Jogador, eu ouvi a mensagem, eu estou preso em alguns dos caldeus da minha vida, estou meio enrolado com algumas coisas que Deus disse para eu abrir mão, algumas coisas que Deus disse para eu deixar de lado, algumas coisas que Deus disse: chega. Esta é a oportunidade de Deus para a sua vida hoje. Se houver alguém entre nós, eu quero orar pela sua vida. Eu já vou entregar o microfone. Quero te chamar aqui à frente e orar por você hoje, porque Deus preparou esta noite para tratar no nosso coração e dizer a nós, como disse para Abraão: Abraão, se você ficar preso em Ur dos Caldeus, a sua vida será Ur dos Caldeus. Mas se você abrir mão de Ur dos Caldeus, a sua vida será viver as promessas que eu tenho para você. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Eu vou
orar pela tua vida. Deus, tua palavra foi pregada, Deus, simples como ela é, eficaz como sempre. Tu és o Deus que conhece os nossos corações. Tu sabes, ó Deus, como entramos aqui nesta noite. Sabe como algumas pessoas entraram aqui, ó Deus, com o coração, com a mente turbada, confusa. Mas o Senhor marcou esta noite para nos dar direção. A promessa que Tu tens sobre as nossas vidas, a palavra que o Senhor nos entregou, está acima de qualquer coisa. Ó Deus, é por isso que eu te peço, Senhor, reanima a fé dos Teus filhos. Reanima-nos, Senhor, nesta noite, ó Pai, para que possamos, ó Deus, abrir mão de algumas coisas. Ó Deus, abrir mão daquilo que somos, daquilo que temos, para viver as Tuas promessas, para viver a Tua totalidade, para viver o tudo que Tu tens para nós. Ó Deus, nos ensina, Senhor, a não vivermos presos à terra, mas caminharmos, ó Deus, em direção àquilo que o Senhor tem para nós. E se um dia nos faltar tudo, Deus, dinheiro, amigos, aplausos, pessoas, que não nos falte a Tua palavra, que não nos falte a Tua direção, porque a Tua palavra, Deus, é tudo o que nós precisamos para viver um novo tempo, para viver uma nova estação. Ser com os Teus filhos, ó Pai. Glorifica o Teu nome sobre nós. Tua voz, Senhor, Que nós te oramos, ó Deus, faz tremer o deserto. escute isso. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não conseguem descansar. Tua voz, Senhor, Fecha os teus olhos. fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz à escuridão. Faça desse louvor a sua oração, faça. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua.